Olá, amigos da Casa de Acolhida. É um prazer estar aqui novamente para um bate-papo. E hoje eu estarei conversando com vocês, dando continuidade no tema, que é gravidez na adolescência. No outro vídeo, nós falávamos sobre algumas questões, né, sobre o que é ser adolescente, como começar a falar, né, sobre sexualidade, sobre educação sexual com os adolescentes. E voltando um pouco, né, só para lembrar, a fase da adolescência, né, isso é uma norma, né, do Ministério da Saúde, a gente compreende da idade de 10 anos a 19 anos. Né? Então, dos 10 aos 14 anos, a gente tem a pré-adolescência. Dos 15 aos 19, a gente tem a adolescência propriamente dita. Né? E eu falava de algo muito importante, né, que ainda é um tabu entre todos nós, culturalmente falando, é muito inconveniente, muitas vezes, falar disso com os nossos jovens, mas falar sobre sexualidade é de suma importância. Né? Inclusive, para a gente começar a pensar o lugar destes jovens, né, na sociedade. Então, o que é muito importante da gente refletir, né? Que assim, o jovem está cheio de informação, né? E o jovem de hoje, 2021, não é mais o mesmo jovem de 30, 40 anos atrás, né? O jovem, na atualidade, a gente não pode dizer que seria muita hipocrisia a gente pensar que ele não sabe, falando sobre gravidez, né? Sobre como se prevenir para não engravidar, né, quando ele inicia a vida sexual, seria muita hipocrisia a gente dizer que eles não conhecem os métodos ou não sabem como não engravidar. Né? A gente sabe que eles sabem. O que eles não sabem é, na verdade, como fazer isso. Né? Quer dizer, como é que é ficar no jogo, né, desse desejo com a vida responsável. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente tem de mais evidente na vida de um adolescente? É a fase da maior onipotência. Né? O que é onipotência? Onipotência é a sensação de que eu posso tudo, que eu dou conta de tudo, que nada me acontece de mal, eu sou suprassumo. Então, assim, eu estou diante de muitas descobertas da vida, da minha vida social, da minha vida como um ser independente, formando os meus grupos, e aí eu acho que nada de mal vai me acontecer. E aí a gente pode pensar nisso até com outras coisas. Né? Inclusive, se a gente pegar um jovem que começa a dirigir, né, provavelmente ele vai querer dirigir em alta velocidade, ele vai fazer um monte de... ele vai beber, né, e vai dirigir, ou ele vai usar drogas, né, imaginando que ele não vai se viciar, mesmo sabendo que droga causa dependência. Né? Então, assim, isso também acontece muito quando a gente vai pensar a questão da gravidez na adolescência. Né? Então, essa questão da onipotência, a gente não pode perder de vista. Falando um pouco disso, né, voltando ao que eu estava dizendo sobre a questão da informação, como é que um jovem hoje pode conversar sobre essas coisas? Né? Primeiro, ele precisa encontrar um espaço, né, confortável, gostoso, né, que ele se sinta, de fato, acolhido para falar dessas coisas. Né? Porque, em geral, os pais, né, ainda mais porque os pais também não lidam bem com essas questões, né, eles vão chegar reprimindo, com muita crítica, ou com autoritarismo, né, com repressão, e nada disso vai funcionar com o jovem. Né? A gente precisa saber conversar na linguagem do jovem. Né? Não é ser como jovem, mas é entrar um pouco no mundo do jovem para que a gente acesse esse lugar que eles vivem, né? Com a linguagem deles, do mundo deles. Então, eu não sei se funciona só, né, como talvez
as pessoas acreditem ainda, né, principalmente quando a gente está pensando em programas de saúde, nos municípios ou nas comunidades, em dar aulas sobre prevenção, né? Quer dizer, falar de prevenção com os jovens é importante, mas como falar de prevenção? Será que quer dizer assim, olha, você tem que usar camisinha, você tem que usar DIU, você tem que tomar uma injeção contraceptiva, se você tem que... Né? Isso não funciona muito somente, né? O que a gente precisa é conversar com o jovem sobre o cotidiano dele. E falar com o jovem sobre o cotidiano dele, certamente a questão da sexualidade vai estar envolvida, né? Então, essa questão de falar com ele é disso. A gente precisa ter uma política pública, né? Falando num aspecto maior, uma política pública que dê conta de falar com esses jovens, de ter dentro das escolas, né? A gente tem muito isso, mas não em todos os municípios. São José, a gente sabe que isso funciona bem, né, de ter jovens multiplicadores que vão falar sobre questões diretamente com seus colegas, né, numa linguagem que eles entendam, que eles se sintam confortáveis. A gente tem que pensar na rede de apoio a essa família também, desse jovem, que também se sente despreparada, né, orientar os pais para que esses pais orientem os filhos. Na própria igreja, seja ela qual for, né, quer dizer, a rede toda precisa estar mais preparada para falar com esse jovem, né? Nossa, mas será que a gente precisa todo o tempo, né, estar lembrando esses jovens do que eles precisam fazer, né, para que eles não caiam nessa armadilha do desejo, né? Porque um jovem aos 15, 16 anos, né, e eu estou chutando alto, mas a gente sabe que em outros lugares do Brasil, principalmente, a gente tem jovens, meninas de 10, 11 anos engravidando, né? Eles estão vivendo um turbilhão de emoção, né? Um turbilhão de hormônios. Então, assim, é muita curiosidade, né, que precisa ser vivida. E isso é absolutamente saudável e natural, né? Enquanto a gente não olhar para isso como sendo algo que faz parte da vida humana, a gente vai ficar incorrendo nos mesmos erros, né? Então, não é dizer para ele assim, vai, faz tudo que você pensa, tudo que você quer, né? Vamos satisfazer os desejos. Não. Mas dizer assim, olha, você sente isso, sentir isso, é assim mesmo, o que a gente precisa fazer para que você não tenha uma vida sexual, né? Responsável, coerente, né? Então, trazer todas as questões para a juventude é muito importante, né? A gente está falando muito aqui sobre gravidez na adolescência, mas sempre quando a gente fala isso, a gente pensa muito nas meninas, né? Por quê? Obviamente, porque são aquelas mais afetadas, né? Quando engravidam. Por quê? Carregam um bebê, porque são aquelas que têm que fazer um enfrentamento com os pais, são aquelas que, depois que os bebês nascem, saem mais da escola, muitas vezes deixam de ir à escola no momento que o bebê está pequeno, que têm que enfrentar um próprio preconceito social, porque elas têm muita vergonha, né, de estarem vivendo esse erro, né, como se elas tivessem feito, né, cometido algum crime, né, porque engravidar antes do momento certo é mal visto, né, socialmente falando. Então, assim, as meninas com certeza carregam muito mais essa sensação de pressão, né, quando engravidam, do que os meninos, né? Mas é muito importante que a gente também pense, né, nesses meninos como sendo corresponsáveis por esta questão, né? As meninas não ficaram grávidas sozinhas, né? Elas têm um parceiro, que seja um namorado, alguém que elas estavam ficando, não importa, mas existe alguém que também tem a ver com essa história, né? Então, falar com os meninos sobre isso, porque eles também, eu não tenho esse número aqui, mas assim, na maior parte das vezes eles estão assumindo também um novo lugar, né, enquanto pais, também é muito importante, né? O tema é vasto, né? Esse momento a gente vai finalizar por aqui, e num próximo vídeo a gente vai continuar a falar sobre prevenção, riscos, né, dessa adolescente grávida e também do bebê que nasce. Tá? Até mais.